Muito bem, galera. Estamos começando aqui mais um Politic Question, né? Dessa vez com o nosso vereador de Salvador, ele que é do PL, no seu segundo mandato, vereador Alexandre Aleluia. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Cleiton. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura, pela organização aí do novo podcast Salvador Merece. Obrigado. Sim. E a gente, dentro dessa perspectiva, né, de trazer pessoas relevantes com papos interessantes, trazer, sobretudo, informação e conhecimento, né? Por que não? Então, vereador, quem é Alexandre Aleluia e que te motivou? Como você entrou nessa agenda política? E quem é Alexandre Aleluia? Lógico que eu tenho uma formação, né? Minha casa respirava política desde pequeno. Meu pai foi deputado, né? Deputado Aleluia. Zé Carlos Aleluia foi deputado 24 anos. A primeira eleição foi em 1990. Eu tinha 6 anos de idade. E vi funcionamento, eleições. Isso meio que era impossível não participar. Mas eu vejo que meu desenvolvimento como pessoa, como político, realmente alguém que quer, que deseja, que almeja liderar algum movimento, alguma ideia, né? Se deu ao longo do começo dos anos 2000. Demorou um pouco. Eu confesso que logo no começo ali, fase de faculdade, etc., não gostava muito. Gostava de estudar, mas não queria muito política eleitoral, não tinha muito interesse. Observa-se que o senhor é um perfil bem mais técnico, no sentido legislador e tal. Sempre gostei, sempre estudei conservadorismo, liberalismo, né? Eu gostava muito de escola austríaca, né? De economia. Sim. Até converso, se estiveram aí com o vereador Silvio Humberto, converso com ele bastante sobre isso. E sempre tive interesse, sempre estudei, acompanhava as leituras, né, liberais. Depois fui mais pro conservadorismo, digamos assim. Eu também tive uma conversão, né, cristianismo muito, muito forte. Isso acaba não, é o centro da sua visão, né? Eu acho como se você condiciona a sua vida aquela... realmente é uma gota de luz ali, no se espalhasse a luz por meio de um oceano. Então tudo muda, né? Sua visão de mundo, de sociedade, de comunidade, de ser político, de política como a estrutura de poder dentro de uma cidade, dentro de uma polis. Tudo isso muda a partir de uma visão cristã. Até porque, para mim, toda essa visão direita-esquerda não é real. E realmente o mais acurado, o mais eficiente para definir duas visões, né, e até simplificando as coisas, a visão ideológica e o realismo espiritual. Ou seja, você se enxergar como um ser que pode mudar ali o seu entorno. Uhum. Segundo, a primeira turma que eu falei são os ideólogos. É a pessoa que tem um plano na sua cabeça e acha que pode aplicar esse plano para a sociedade de acordo com um livro, sim, um líder, um partido ou qualquer coisa parecida. Então, a partir do momento que você tem uma visão de mundo a partir da existência de um ente transcendente, que é o nosso Deus, nosso Criador, você enxerga, como o Nelson Rodrigues falava, a vida como ela é. E eu me enquadro aí nesse segundo grupo, né? Os conservadores, digamos assim. Mas essa sua inclinação ao liberalismo, até na época da universidade, também sempre se identificou mais a uma direita central ou ao liberalismo, e o conservadorismo veio depois da sua conversão? Ou você, mesmo sendo um liberal, talvez ali um liberal clássico, por que não, na universidade, e também já tinha traços conservadores? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente percebe, né, que, principalmente quando a gente analisa seus projetos de lei, que a gente sempre
é um marcador, né? A gente sempre, até uma referência também de projeto de lei enquanto legislador, a gente percebe que seu traço liberal ainda ali, né? Se você tem uma característica liberal nos seus projetos, né? Sim. Mas seus posicionamentos que chegam até chocar muitas pessoas, o que também não é um problema, a gente precisa saber conviver com o diferente, com o outro, com o contraditório. A gente percebe um traço conservador muito forte, muito centrado. Então, eu poderia te dizer que o vereador Alexandre Araújo é liberal no espectro econômico e conservador Não, eu não gosto dessa segmentação, não. Para mim, a defesa da liberdade individual faz parte da visão de mundo a partir da existência de um ente transcendente que é nosso Deus, nosso Criador. Então, tá muito claro. Primeiro, livre-arbítrio. Pecado original. Faz o bem ou mal. Então, você escolhe o seu caminho. Eu percebo que o vereador leu Santo Agostinho. Então, é intrincado. Eu não consigo enxergar, pelo menos hoje, como se fossem duas ideologias, ou dois planos de vida, ou dois planos de enxergar a vida. Eu não sou conservador porque eu sou liberal. Eu sou a favor da liberdade porque eu sou conservador. E para ser conservador tem que ser cristão. Sim. Eu não enxergo outra forma de ser. Para ser conservador tem que ser cristão. Porque se você quer conservar alguma coisa. Sim. E para existir, tem que existir o bem e a verdade e o certo. E para existir, tem que existir um ente transcendente. Sim. Então não existe o que conservar a partir do momento que não existe nada ontologicamente. Sim. Certo. Então, o senhor não acredita que existem verdades relativas. Existe uma verdade, então, dentro desse seu... Com que certeza você pode afirmar que algo é relativo? Senão, a partir do momento que você está afirmando que é relativo, você está tendo alguma certeza. Certo. Aí, se você fala, não, a verdade é relativa. Eu falo, mas como é que você fala que isso é absoluto? Sim. É um diálogo entre Sócrates e qualquer sofista. Existe verdade, existe bem, aí são visões de mundo. Sim. Concordo que tem gente que acha que tudo é relativo, que não existe o bem, nem a verdade, nem o belo. Você vê. E, inclusive, nem tudo é relativo, até porque os conceitos de ética e moral, elas surgiram do comportamento humano dentro de uma sociedade. E para pensar. A visão de mundo do conservador, ele quer conservar o bem, o belo e a verdade. Sim. Inclusive, a visão da esquerda normalmente é destruir. O do ideólogo é destruir. O bem, ele quer tornar tudo relativo. A verdade, fala que qualquer coisa é verdade. E até o belo. A arte que destrói o belo, né, que relativiza o belo, tem um objetivo revolucionário. De acabar com as referências. Sim. Você vê essa arte nova. E, aliás, desde 1922 no Brasil, você vê a Semana de Arte Moderna foi para quebrar os padrões, né? E o objetivo é revolucionário. Aliás, o Miró falava isso, que toda arte tem que ser revolucionária. Eu não sei direito como era aspa, mas a arte, para existir como arte, tem que ser revolucionária, tem que mudar, enfim. A partir do momento que você transforma isso em uma maneira de quebrar o belo, você está ali relativizando. Então, a visão de que tudo é relativo. E o conservador tem isso muito claro. Sim. Conservador, para ser conservador, aí eu volto para o começo lá. Tem que ser cristão. Agora, partindo desse pensamento do senhor. O senhor veio vereador, acho que pela primeira vez pelo Democratas, não foi isso? Uhum. Depois veio pelo PL. Essa primeira vez que o senhor veio pelo Democratas, até um pouco antes, né? Mas assim, o seu envolvimento com a política, qual foi a principal influência? Veio do seu pai, que já tinha um histórico político, veio da sua formação acadêmica, ou dessa iluminação cristã, na qual você viu ali que haveria um mal iminente, que através do seu pensamento você teria que proteger seus valores? Qual foi a mola principal que fez com que você se impulsionasse para a política? Essa influência do pai, a faculdade, a academia ou essa iluminação espiritual? Meu pai, a busca pelo saber e o cristianismo. Foi nessa sequência? A academia só fez atrapalhar.
Foi mesmo? Então, a busca pelo conhecimento. Então, a gente entra num ponto importante, porque a gente ouve muito que... Se fosse depender da academia... É isso que eu ia entrar agora. Porque, sobretudo, a gente ouve que a academia, sobretudo as universidades públicas, né? Elas são um celeiro de pensamentos enviesados. Privado também. Privado também, né? Também entra nessa... Então, como é que o senhor... Agora falando um pouco de escola, né? Já que a gente tocou nesse ponto. Como é que o senhor vê essa questão da educação enviesada? Eu já vi alguns projetos seu versando sobre essa questão da educação enviesada e sobre a própria educação dos próprios pais terem o controle de como educar seus filhos em alguns pontos. Fala um pouco sobre isso. É fato que a gente tem um problema grave de doutrinação ideológica e de infiltração da agenda progressista, digamos assim, nas escolas. Tanto entre os pequenininhos, os adolescentes e até os jovens, digamos assim. Todas as fases. Em todos de várias facetas, várias formas, inclusive até meios ardis e sutis. Isso é fato. Agora, como resolver esse problema que é complicado? Porque como fazer esse controle, como definir, né, dando mais poder para o Estado? Esse é o problema. Lembra do Escola Sem Partido? Sim. Na época eu gostava, tal, tava aquela... Mas se você parar para pensar, o Escola Sem Partido é uma solução positivista com um problema real. Então, foi feito para não dar certo. E esse é um problema do Brasil. O positivismo é um problema grave do Brasil. É como qualquer ideologia, como o marxismo, enfim. Então você achar que você vai fazer uma lei mirabolante que vai resolver todos os problemas do cotidiano. E a gente sabe que mesmo aprovando, não vai resolver. Até porque o senhor, como posicionamento conservador, eu gosto até de invocar um conservador que está em evidência agora, teve seu livro traduzido para o português, Russell Kirk. Ele toca num ponto importante. Ele fala que livros não produzem sociedade. Pronto, sociedade produz livros. E essa visão é uma visão que a gente traz, um traço do positivismo, né? Isso é fato. Sim. O Brasil é o maior experimento positivista que já existiu. É o lugar onde realmente o positivismo se alastrou. E você achar que uma solução positivista irá resolver um problema desse tamanho é um sonho e dá até mais poder para o Estado. Então, eu penso o seguinte: qual a melhor forma da gente encarar um problema real como esse? Na minha visão, como conservador até, protegendo a unidade familiar. E aí é tudo que a esquerda mais teme. Tem um vídeo famoso nas redes sociais daquela procuradora Dupré, ela falando que a criança tem que ser propriedade do Estado. Ela fala isso claramente. Lembra? Viralizou na época. E a visão deles é realmente essa, porque eles temem a sabedoria popular, a sabedoria do pai e da mãe, a unidade familiar, a proteção do pai e da mãe. E por isso que eu fiz esse projeto que eu chamei de Estatuto dos Pais, que ele dá poderes reais de controle para os pais. É você retornar, sim, conservar o poder na unidade familiar. Educação, sim. Exato. No mínimo de sugerir. Uhum. No mínimo de ter acesso aos livros didáticos. Até porque nas escolas privadas isso já acontece. Aí que tá, também é outro sentido do projeto. Eu não acho que o mercado resolve tudo. Uhum. Voltamos aqui. Mas é fato que nas escolas privadas, o balanceamento de poder é diferente da escola pública. Sim. Querendo ou não, no final das contas, o pai tem como ir lá, ele vai ser muito mais escutado. Sim. Quando ele reclamar. Porque, claro, ele tá no final das contas, a escola tem medo da matrícula, da mensalidade. A conta chega, né? A vida como ela é. Uhum. E esse projeto foi visando também dar um balanceamento de poder nas escolas públicas.
Porém, eu acredito que pode haver mais que isso. Pode haver com um projeto desse tamanho, até se alastrar no Brasil, até um despertar de consciência entre as famílias, porque não tem outra forma. A unidade familiar é o caminho. É você realmente você dá uma noção de sabedoria. Ali que está a moral, ali que está a verdade sendo passada, o bem, o errado, o correto. A escola não é função da escola isso. Sim. O senhor falou isso aí, me lembrou de um ponto muito interessante. Uma forma de controle. Porque podem reclamar, controle. É controle. Sim. Se os bons não fizerem nada, os maus vão triunfar. Então é uma oportunidade dos pais bons fazerem algo pela educação. E se tem alguém para fazer, não vai ser a prefeitura, não vai ser o Estado, não vai ser Brasília, não vai ser um fiscal que fique na porta da sala de aula, serão os pais. E eu acho interessante como esse, né, é um debate milenar. Né? Falou que a esquerda luta por essa hegemonia, né, desse controle. Mas quando a gente lê a República, lá em Platão, a gente percebe que a Calípolis, né, que seria esse estado ideal que Platão sugere, o controle da educação da criança, a partir dos 16 anos, ele deveria ser do Estado. Então, na verdade, o que a gente vai chamar de esquerda vai se apropriar de um pensamento que já vinha da antiguidade clássica. Essa ideia de estatização das coisas, o Estado ter o controle das coisas, é um problema antigo. E olha que coisa interessante. A gente se pega discutindo, né, problemas filosóficos milenares no espectro político. Na atualidade. Na atualidade. Sim. Você olhar o que é que a esquerda mais teme, assim, por exemplo, o homeschooling. Eles se tremem se você falar de homeschooling, porque eles realmente querem afastar as famílias das escolas, é fato. Porque a oportunidade, a janela de oportunidade de incutir qualquer tipo de ideologia nas crianças. Ideologia sexista, racialista, gaysista, tudo que você imaginar. Eu me lembro, o senhor falou, eu me recordei de assim, há uns anos atrás, eu acho que era 2004, 2002, enfim. Eu estudava num colégio aqui muito famoso em Salvador e tinha um professor de história, tinha um professor de história que ele sempre, assim, a minha história é meio completa. Pra você entender, eu tenho que explicar um pouco. Eu fui adotado por um casal de pastores, né? Então cresci num lar evangélico e tudo mais, conservador. Antes de seu pai ser pastor, ele era o quê? Ele era padre. E sua mãe? Era mãe de santo. Eu fiquei sem. Aí, tipo, enfim, aí teve essa junção aí, esse balaio de gato. E aí eu nasci nesse lar conservador e tal, enfim. E aí eu estudei nessa escola e todo mundo da sala sabia que meu pai era pastor, inclusive professor. E por muito tempo eu fui satirizado pelo professor, não pelos colegas, pelo fato do meu pai ser pastor, sacou? Então, tipo, quando ele falava sobre... Me ajuda aí, Cleiton, você é professor de história, pelo amor de Deus. A colonização dos portugueses que vieram catequizar os índios. Aí ele falava... Isso, os padres vieram vender óleo ungido que nem o pai de Daniel. Nossa. Era nessa pegada aí, tá ligado? Tipo, vende óleo ungido que nem o pai de Daniel, água santa. Então, assim, eu tive uma experiência muito similar ao que você tá falando aí, nesse sentido de escola, nessa vivência de escola, que realmente, assim, eu tive um lar muito consolidado, graças a Deus, meus pais também foram muito presentes, mas é notório que existe ali uma tentativa de apresentar uma proposta diferente, né? Não tem jeito. Que a esquerda vai mais abominar família, propriedade e o nosso Criador. Ele sabe se alguém tem qualquer um dos três, não precisa ter, não estou falando aqui de ter uma fazenda, ter terras e terras, eu estou falando de ter ali os pilares, sua sala de jantar. Sim. Um lugar para conversar. Um lugar que não tem Estado sussurrando. Sim. Certo? Então é um momento de privacidade. A esquerda não quer privacidade, a família não... E unidade familiar é privacidade. A esquerda não quer o momento de oração, porque ali é um momento de privacidade. Né? A esquerda não quer a sua propriedade, porque ali também é um lugar que Mas você deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Só fechando esse raciocínio. A esquerda nunca vai querer isso. Tem um livro
de um autor chamado Orlando Figes, que se chama Sussurros. Ele descrevia a vida privada e íntima na União Soviética. Certo? União Soviética. O nome do livro é Sussurros. Já dá pra entender. Dá para entender, porque na época, como os apartamentos foram meio que coletivizados, todo mundo morava, várias famílias no mesmo andar, no mesmo ambiente. Se você tivesse que conversar qualquer coisa, você tinha que sussurrar. Você não tinha privacidade. É tudo que a esquerda abomina. Você tem um momento de privacidade, família, etc. Então, vão ser contas. Se você é cristão, um professor esquerdista vai satirizar a sua fé. Tornar um alvo, né? É aquela história, se você quer desqualificar alguma coisa, é só folclorizar aquilo ali e transformar em algo... Perfeito. A própria distopia de Orwell, né? Ele traz essa perspectiva, embora ele seja um trotskista, né? Ele ali tinha um momento que ele não conseguia raciocinar mais, porque estava o grande irmão... De olho, controlando... Privacidade é a primeira coisa. Exatamente. Né? E se você parar a pensar, aí voltando pro Estatuto dos Pais, ali é a privacidade. A família fala, não, meu filho, isso aqui eu não gostei não, tá? Esse livro aqui tá ruim. Ah, a pessoa é formada em pedagogia? Não necessariamente, mas tem um pouco de sabedoria popular. Uhum. Melhor é o conselho do pai e mãe. Às vezes não, normalmente é bem melhor. Mas normalmente é bem melhor. É? E a esquerda não quer isso. Certo. Eu percebo também, né, dentro dessa jornada, como o senhor pensa a diversidade. Porque você falou assim, é o momento da sala do jantar, fazer oração. Mas e se eu não quiser fazer oração? E se eu quiser... E se a minha perspectiva de me religar ao divino for outra? Como ficaria nessa perspectiva? Não tem problema nenhum. Agora, a gente é a favor de respeitar a gente. Liberdade, né? Liberdade, né? A gente volta aqui ao princípio, né? Ter um momento de fé, ou não. Inclusive, Sim, ou não. Você fala muito sobre essa questão do Estado, né? Supervisionando sua vida. Eu tava lendo esses dias aí, rapaz, que a PGR pediu ao STF para pressionar o Congresso a regulamentar a demissão sem justa causa. Como você enxerga isso? É complicado quando... Você chegou a ver isso? Eu vi. Quanto mais regulação de mercado, a gente sabe o que acontece, né? Mais distorções. Então, não tem muito segredo. Regulação exagerada de mercado sempre causou caos e miséria. Eu acho que a história tá muito floreada de exemplos semelhantes. A gente vê, aliás, a Argentina aqui, a gente vê o que acontece. Excessos de regulamentações, distorções em relação à inflação, distorções de preço. E a gente volta também para a escola austríaca. A primeira coisa que você tem que ter para você ter realmente uma economia em bom funcionamento é a ordem espontânea e o cálculo de preços bem feito. Se você tem inflação que distorce tudo isso, ou até relações distorcidas por leis que não refletem a realidade, você vai causar isso. Você falou de Argentina, como é que você enxerga a Javier Milei? Dentro desse espectro aí. É extremo demais. Eu comecei a examiná-lo Eu achei ele há meio umas 2 extremo. semanas, né? Eu achei ele meio extremo. Eu vi que ele tinha umas posições um pouco libertárias e tal. Anarcocapitalista? Eu vi. Ele foi rotulado assim mesmo. Eu acho que ele falou isso. Ele não falou. Foi ele mesmo. que seria anarco e tal. Assim, eleição a gente vê, o cara vai se adaptando. Realmente eu não difícil, mas em compensação a Argentina está numa situação caótica. Caótica, né? Entendo também a vontade até um pouco revolucionária do povo de lá, né? Sim. De votar. Tomara que... Agora ele também tem algumas posições, ele foi contra o aborto, ele é católico, enfim, é difícil analisar de longe. Eu li alguns artigos, algumas notícias, né? Tem notícia enviesada para os dois lados, gente torcendo demais, ou gente folclorizando demais. É difícil analisar. Agora falando, já que a gente... Mas ele tem visões interessantes, Sim, principalmente em relação à moeda. Ah, sim. Bem diferentes. Agora a gente pode trazer aqui então para nossa realidade, né? Já que falar da política um pouco da Argentina tá meio complicado.
Digo assim, porque a gente hoje tem um governador que é Jerônimo Rodrigues. Ele ganhou por uma diferença muito pouca de votos, né? Assim, ao meu ver, em comparação à hegemonia que o Partido dos Trabalhadores vinha ocupando esse espaço durante muitos anos. E o candidato na época, ACM Neto, conseguiu chegar perto, né? Dentro dessa disputa. E teve uma figura ali que muitos, né? Acredito que o senhor seja próximo, é do mesmo partido dele, que foi o candidato João Roma. Ele foi talvez um peso ali que talvez alguns dizem que atrapalhou, outros não. Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. A figura de Roma atrapalhou a candidatura de Neto? Não atrapalhou? É difícil falar, porque olhando o 2+2, sem João Roma, talvez ele tivesse perdido no primeiro turno. Também foi falei meio por cento, né? Foi pouco. Foi apertado. Então, eu acho que talvez sem Roma, certamente não teríamos segundo turno. Sim. E a vitória poderia ter acontecido para qualquer um dos lados, né? Difícil avaliar isso. Difícil falar realmente o que aconteceu. Tem gente que coloca a culpa na chapa, tem gente que coloca a culpa no próprio debate de ideias, no fato do ACM Neto não ter abraçado o Bolsonaro, ter ficado sem candidato a presidente. Tantos fatores, eu não sei. Sim. É difícil avaliar. Muito difícil avaliar. Intimamente, você tem um desejo futuro de proporcionar uma escalada para o executivo, ou enquanto legislador, você se vê mais como legislador mesmo? O executivo é uma realidade que não te interessa? Perfil, né? Como é que você vê isso? Não, eu gosto. Eu gosta? tenho vontade, sim, de pleitear no futuro. Já houveram convites, não? Hã? Já houveram convites do partido? Ou de partidos? Sempre tem aquela... Um assédio, né? Fofoca, cita o nome e tal, mas nada concreto. Nunca tive essa... Aliás, num momento ali, no começo, antes do João Roma ser candidato, ou na verdade virar ministro, tinha uma... Especulação. E realmente a Bahia estava num momento que precisava de um debate mais apurado, mais alguém que defendesse a direita com mais vontade. Mas não vejo no horizonte próximo, mas sim, tenho vontade, sim. Digamos que... Mas eu não preciso, para te fazer essa pergunta, eu não preciso te colocar numa posição de gestor. Clay, rapidinho, antes de você fazer a pergunta, eu gostaria de agradecer aqui as nossas meninas ajudantes que estão trazendo toda essa estrutura, um cafezinho para o convidado. Kelly, Jéssica, obrigado por toda a estrutura. Ao pessoal aqui do Creative Studio que está dando toda essa estrutura pra gente. Pode falar, Clay. Já fiz o mexendo da galera, agora... É verdade. Eu vou comer o biscoitinho. Final, né? Com certeza. Senão, né? É o problema depois, né? Entendeu? Mas é isso. Como você enxerga hoje essa questão da guerra às drogas, sobretudo da questão da descriminalização do porte da maconha e a segurança pública no nosso estado? Acho que eu te fiz 3 perguntas, mas deu pra... Uma forma realmente forte que a esquerda tem arregimentado os seguidores é o ressentimento. E isso é uma visão de mundo que vem da gênese deles, né? Primeiro, o movimento começa... Quando eu falo movimento, é o movimento revolucionário. Começa incutindo e arregimentando pessoas a partir do ressentimento em relação a classes. Rico e pobre, basicamente. A partir da década de 50, a nova esquerda, o movimento começa a arregimentar seguidores. O movimento enxerga que essa luta de classes esse dilema, ou essa ideologia estaria um pouco estafada apenas com a luta de classe e segue para outros caminhos, como a luta entre homem e mulher, heterossexuais e homossexuais, brancos e negros, e até entre drogados ou não drogados. A droga faz parte desse cenário. É fato. Então é que a gente vê movimento de marcha da maconha. Sim. Isso
É bem ali. É uma... Mas não tem uma carga moral muito mais latente do que Tem, científica? a gente volta também para a questão da relativização, né? Sim. Você tem que relativizar também o que é certo e o que é errado. Ah, não. Se ele usa droga, pode ser certo na visão dele. Uhum. Pode ser correto. Ele acha que é correto. É o mundo dele, né? São várias formas de você relativizar. Então, mas voltando, toda essa segmentação a partir do ressentimento é muito latente. E eu acho que só aumenta da década de 50 para cá. Aliás, dos últimos 10 anos para cá, Sim. Estados Unidos o Brasil tem mania de importar tudo de ruim dos Estados Unidos, né? A gente gosta de importar o lixo de lá. Os Estados Unidos tem muita coisa boa. Nação que, extraordinária, mas o ruim a gente importa. E basta ver o que acontece nos Estados Unidos, em muitos locais, dos 10 anos para cá, nos últimos 10 anos. Isso tem chegado no Brasil de maneira muito forte. Um dos segmentos é realmente essa, entre aspas, guerra às drogas, né? Ou essa forma de encarar a guerra às drogas, como se fosse uma guerra invencível e que a sociedade simplesmente devesse se entregar e permitir completamente as drogas. Aliás, o argumento do Supremo Tribunal Federal a respeito nessa decisão foi como se fosse foi de que é uma guerra vencida. Sim. Mas veja bem, se a gente permitir arrombamento de carro, né? Pô, mas você pode fazer o que for, colocar a polícia em toda a esquina, você vai ter um arrombamento, não vai? Uhum. E aí, por que a gente perdeu, entre aspas, a guerra contra arrombamento de carros? A gente deve simplesmente descriminalizar? Boa pergunta. Até né? porque o senso comum também, vereador, é uma coisa também que atrapalha até o debate sobre isso. Eu costumo dizer que existem situações na sociedade que eu ainda não tenho um posicionamento formado, completo, sobre determinados assuntos. Mas, no entanto, eu percebo que há um julgamento muito mais voltado para o espectro moral de uma coisa do que propriamente científico ou social, uma relação de causa e efeito. Sim. Eu acredito que a gente já vive numa sociedade de drogas, né, há muito tempo. Sobretudo, quem quiser ter uma literatura sobre isso, eu li na época da pandemia um artigo chamado Relatório Flexner, inclusive indicado por um médico. Eu até li, achei incrível, fantástico. Como a ciência médica loteou o corpo humano. É basicamente isso. Eu achei isso interessantíssimo. Só que quando eu acredito que a gente traz uma carga moral para esse debate, talvez eu acho que isso atrapalhe um pouco o avanço do debate. A gente já vive numa sociedade de drogas, né? A gente vai agora as farmácias são drogarias, né? A gente compra até remédio. Sim. Na drogaria a gente compra até remédio. E eu acho que a gente já permitiu coisas tão nocivas ou até mais nocivas quanto, por exemplo, a maconha, né? Não seria um excesso de moralidade nessa perspectiva? O que você pensa sobre? Eu não enxergo excesso de moral. Aliás, para mim, tudo é moral. Tudo é decisão entre o certo e errado, o bem e o mal, e o caminho que a sociedade deve adotar ou não. Agora, é fato que a gente tem que analisar os graus de autoridade. Importante. O Ocidente é formado por 3 pilares básicos. Roma, Atenas, né? E, digamos assim, Roma, Atenas e seria a França. São 3 visões de mundo. Você tem que ter instituições Roma, Atenas e Jerusalém. São 3 pilares. Tudo bem. Você tem que ter visões balanceadas. Roma são as instituições. O direito. República, o direito. Então onde a gente vai... Apesar de moralmente ser muito corrompida nessa época, né? Porque a partir do momento que você acha que tudo é solucionado por instituições, sem ter uma base moral, certo e errado,
as próprias instituições vão se carcomer, digamos assim. E é o que aconteceu. Então você precisa também de Jerusalém, você precisa da fé, da visão da verdade, o certo, o belo, ontologicamente existente. Né? E você precisa também ter uma noção de moralidade de quem você vai ser diante de uma sociedade. Sim. Aí é Atenas, né? Sim. Então, você tem que ter um equilíbrio entre os três pilares. Agora, eu não estou falando aqui para colocar uma câmera de reconhecimento facial em qualquer pessoa que estiver fumando um cigarrinho de maconha ali na esquina. Sim. Mas eu acredito que a sociedade deve ter muito claro o que é certo e o que é errado. E na minha visão, fumar maconha é errado. Uhum. Assim, quanto a essa questão... Da mesma forma, aborto é errado. Uhum. Em qualquer circunstância? Para mim, em qualquer circunstância. No caso de violência, ou criança que nasce... Não, para mim, em qualquer circunstância, é assassinato. É uma vida. Existem circunstâncias, por exemplo, em que a criança, às vezes, tem um diagnóstico prévio do médico que a criança vai nascer com uma deformidade que vai impedir que ela tenha uma vida normal sempre. Não tem cura, não tem... Já vi casos assim. Até nesse caso também o senhor considera? Sim. Agora, interrupção de uma vida. Os casos que a lei define são casos em que a pena não é aplicada. Mas não é descriminalização. O crime continua existindo, inclusive no direito ali, no tipo penal. Uhum. É crime, mas naquele caso, que é caso de estupro, etc., não vai haver a pena. Uhum. Mas a pessoa cometeu o crime. Mas eu sou totalmente a favor do que está estabelecido e considerar realmente o crime. Então seria um excludente de licitude, no caso. Eu queria Perfeito. Só abrir um parêntese sobre o que se falou sobre a questão das drogas. Eu acho que essa questão das drogas, eu acho legal do Politic Question, a nossa proposta é justamente abrir o espaço para que pessoas diferentes falem o que pensem, mas isso não quer dizer que a gente não tenha opinião. Isso. Eu tenho opinião, você tem opinião. Eu vou voltar para a construção que a gente estava falando das drogas, a gente vai chegar na segurança pública, né? Isso. Só que é o que eu quero falar. não é só sobre o uso de droga, mas é a consequência que ele traz também. Ao meu ver, por exemplo, você quer saber se droga é bom ou não, pergunta pra mãe do drogado, que tá em casa e que já perdeu os bens. A gente tem exemplos no mundo de lugares onde a droga realmente está sendo descriminalizada e basta ver. Hoje a decadência dos Estados Unidos está na Califórnia, está em São Francisco, que a droga é totalmente liberada. Sim. A decadência do Canadá tá em Vancouver, no distrito de Colômbia lá, que estão pensando agora em legalizar a heroína. Imagine. Caramba. E é impressionante que você vê onde realmente está impregnada a agenda woke, né? Toda essa difusão de ressentimentos, né? Entre homem e mulher, etc., machismo e tal, todas essas bandeiras, essas loucuras do mundo realmente são disseminadas de lá e chega aqui. A gente acha que está distante, mas tudo vai chegando aqui, vai chegando pelos filmes da Disney, né? Com crianças, vai chegando nesses... Tudo, na música. Tu acha que o show business americano e majoritariamente vem da Califórnia não influencia os artistas, pelo menos os nacionais daqui, as grandes gravadoras não vão influenciar ali, não, faço isso aqui porque sei lá, a artista lá, vou dar exemplo aqui, mano, daqui a pouco os haters, a Beyoncé tá fazendo, porque fulaninha tá fazendo. Sim. Não tô falando mal da Beyoncé, não, cara. Mas, enfim, não influencia aqui o que os artistas vão seguir? Claro que influencia. E a gente tem a difusão, realmente, de ideias ruins vinda de lá. E, eu repito, o Brasil gosta de importar tudo que é ruim. Agora, voltando à questão das drogas e chegando na segurança pública, essa visão de ressentimento, de encarar o usuário de droga como coitadinho, né, como um oprimido, é fato. Isso aí eu acho que existe de maneira muito clara. Basta lembrar da Marcha da Maconha aí, todo esse movimento. Nós, maconheiros, temos que ser reconhecidos, né? Então existe realmente essa visão
de que ele não escolheu entre o bem e o mal, ele é apenas um oprimido que deve ser tratado. Não estou falando aqui para perseguir, para ficar, mas ele tomou as suas decisões erradas. E essa visão de mundo, né, em relação às drogas, 100% reflete na segurança pública, porque é uma forma de encarar o mundo, o certo e errado. E até uma forma da ordem e da lei se portar diante desses oprimidos, entre aspas. Sim. E isso é refletido, sim, em toda essa difusão de ideias ruins, ideias de ressentimento, de opressão, desembocam, sim, em maus resultados na segurança pública. De que maneira? A maneira que a sociedade encara a atuação da polícia, a maneira que a cultura, né, influencia o judiciário, tudo isso vai influenciando, né? A audiência de custódia é o quê? É uma forma de concretizar a visão do ressentimento e opressão na realidade do dia a dia ali. O preso em flagrante é levado para uma audiência de custódia e em 60% dos casos existe liberação. Isso é um número concreto aqui da Bahia. Sim. 60% dos casos. A gente tem caso de delinquente preso 6, 7 vezes em 2 meses por assalto a coletivo. Mas isso também... E por que o juiz tomou essa decisão ali de soltar 60% dos casos? Né? É lógico que é uma influência da cultura, de toda essa disseminação de ideias de opressão e ressentimento que, de certa forma, entraram na cabeça do juiz, muitas vezes por meios de teorias e juridiquês, que até não vale a pena falar aqui, mas tem, sim, essa influência ideológica no direito penal hoje muito latente. E isso também é um item muito claro como causa desse caos na segurança pública. Sim. Certo. Agora, fazendo uma projeção, né, para o futuro, quem sabe, a gente tem um problema, fato, né, na segurança pública, mas existe uma base, existe um epicentro, né? E aí a gente tem a violência. E isso chega na minha família, na sua família, na família das pessoas. E tem gente sofrendo na ponta. Uhum. Como você acha que a educação... Você não acha que seria um problema também de educação, não somente cultural? Claro que a cultura atravessa a nossa existência. Mas, para solucionar isso, né, é aumentando o efetivo policial, é equipando mais a polícia, é fazendo um fronte mais direto, ou você percebe uma saída mais pedagógica, mais de acesso à cultura, embora a gente já saiba que no seu posicionamento é uma cultura enviesada, né? Uhum. Mas como a gente consegue sair desse problema? Não é, o caminho não é esse, não. Para mim, eu poderia ser politicamente correto e falar, se tiver uma escola em cada esquina. Uhum. Não é isso. O Brasil precisa de leis boas, mas também a solução não vem só de lei boa, não é positivista. Uhum. Mas tem leis não enviesadas ideologicamente para tratar o bandido como oprimido já melhoraria muito, concorda? Uhum. Acabar com a audiência de custódia seria um grande passo. Então, a gente precisa de leis melhores, um judiciário não tão entregue ideologicamente para esses movimentos de esquerda, uma polícia militar, uma polícia que seja valorizada, ou pelo menos não perseguida pela mídia, pela cultura, por documentários, por profissão repórter, por todo esse showbiz. Isso já seriam grandes pilares para melhorar a segurança pública. Agora, achar que simplesmente a escola vai ser o grande... Mas eu acredito que esse também foi um problema da direita. É lógico que se você tem um ambiente familiar sólido, isso influencia. Pesa demais, pô. Se você tem um ambiente familiar sólido,
é importante a criança ter escola, ter acesso à escola de maneira saudável. Importante ter segurança alimentar, né? Tudo isso é lógico, eu não estou aqui Ignorando tudo, né? ignorando todos os fatores, não. Né? Mas é fato que são vários fatores que são causados por ideologia. Mas você não acha que do outro lado a direita não produz pouco, não? Inclusive, Pouca pra mim, influência? o debate de ideias na Bahia, eu falo especificamente da Bahia, a respeito da segurança pública é muito pobre. É muito tecnocrata, positivista. São poucos os que enxergam isso. E aí fica um debate de simplesmente quem é contra a polícia, como a gente está vendo hoje, é extremamente pobre, não é isso. É um problema de ideologia. É fato. Aí como a gente vai fazer, como a gente vai influenciar a cultura? Eu acredito, assim... Tem problema de querendo gestão ser- também? Sim, sem dúvida. sim. Mas assim, por outro lado, eu vejo, né, dentro da própria universidade, eu vejo que muita gente leva a sério e acredita na ideia da revolução cultural. Mas por outro lado, pessoas que pensam desse espectro, se a gente comparar com o movimento progressista, a direita produz muito pouco. Muito E pouco. como a gente, e como a direita, né, vai fazer um fronte de cultura versus cultura e de influência, sendo que você produz pouco. Se você pegar, abre aí, desafio qualquer um. Abra aí um site desse aí de qualquer universidade pública. E veja quantos trabalhos acadêmicos. Se aquilo é verdade ou não, não importa, mas o cara tá produzindo. E produção influencia pensamento. Influencia. Agora a gente tem que encarar as coisas de maneira diferente. A esquerda é um movimento. E como movimento existe uma união, uma estratégia, existe Ó, pessoal, vamos produzir, vamos falar isso, vamos... E a direita é caótica. Muito. É visível. Caótica porque não é um movimento, né? Mas a gente tem o que é eterno do nosso lado. E são os fundamentos, a família, a sabedoria popular, a noção de certo e errado, a nossa fé. Isso tudo é muito mais concreto, muito mais real. Pode ser mais chato. Normalmente é. Porque o revolucionário tá ali vendendo sonho. É muito mais animado, né? Você quebrar tudo, invadir. E simplesmente Até pela narrativa sonhar que se construiu. que você vai impregnar, vai criar um novo programa, um novo, né? Sim, Um novo mundo. Isso tudo é muito mais animador. Né? Aliás, tem uma frase de Obama. Obama fala isso. Vocês conservadores são chatos. Né? Verdade. E Roger Scruton falava também. Nós somos chatos, mas estamos certos. Então, realmente, a gente é chato. A gente normalmente está certo. Até porque também, né, a gente se ouve falar de conservadorismo, principalmente no Brasil, essa onda conservadora é um movimento recente. Né? Até, É muito recente. É porque assim, ó, a gente precisa... A gente tinha Lacerda, tinha Gustavo Corsão, tinha alguns assim, muito... Tem um pensamento conservador brasileiro. Outro dia eu conversei com um garoto que se dizia conservador. Perguntei, você sabe quem foi Bernardo Pereira de Vasconcelos? Ele... Não sabe nada. sei. O cara fica voando só no YouTube. no YouTube. Entendeu? E tem muita... É rico. No Brasil é muito rico. Eu sou a favor da... Eu gosto muito de ler, né? E eu leio... Já li muita coisa voltada ao marxismo. E aí comecei Sim. de um tempo pra cá, comecei a ler também coisas relacionadas ao conservadorismo. E eu sempre indico para as pessoas que me perguntam. Se o cara me pergunta hoje, cara, eu quero ler sobre algo relacionado à esquerda. Não, lê isso aqui. Sim. Quero ler algo mais voltado. Lê aqui, lê a Burke, lê a Roger, lê a Kirk, sabe? Porque isso é formação de conhecimento. Você sabe qual foi a primeira tradução de Burke do Reflexões sobre a Revolução Francesa? Primeiro tradutor da língua portuguesa? Visconde de Cairu, baiano, aqui de Salvador. Silenciado,
Assim Ali, como a estátua ali tá em frente ao Mercado Modelo. foi um dos maiores do Brasil, junto a Rui Ele Barbosa. foi o primeiro a traduzir para o português. Sem Caramba. dúvida. Quer ver outra Muito coisa? recente, Você né? quer ver outra coisa que a gente Então, tem? não, aí você olha, pô, a gente fica aqui imaginando, porque a gente não tem, pô. Rapaz. Isso é impactante, né? Sim. Só que ninguém sabe disso. Dentro da nossa história, a gente não sabe de muita coisa. Por exemplo, não, mas não é nem por... É porque foi silenciado mesmo. Por aí a gente fala, por exemplo, 2 de julho, independência da Bahia. Sim. Mas, poxa, cara, a gente teve um dos maiores baianos revolucionários desse período, que foi Cipriano Barata. E ninguém nem sabe quem foi esse cara. Ninguém sabe que O cara tava na Revolução Liberal do Porto. O cara... Eu vou mais longe. Ninguém sabe que a maior batalha pela independência, né, por independência da América Latina foi aqui na Bahia. Sim. 11 mil guerreiros, né? Sim. Maior do que qualquer Movimento independência São espanhola aí. Paulo, Não, eu não digo nem Nacional, né? qualquer Equador, qualquer uma. A maior foi aqui. Foi impactante. E foi realmente um movimento. A esquerda tem um treco falar isso, mas foi um movimento conservador. Foi na linha da independência dos Estados Unidos. Sim. Foi realmente de conservar nosso território, nossa propriedade, como a proibição, digamos assim, do barbalho. Ali foi um movimento conservador. Não, peraí. Aqui é nossa terra, nossa cultura e vocês holandeses não vão entrar aqui. Como Guararapes. Foi também uma batalha conservadora. Então tem gente que acha que não tem diferença, tem diferenças claras de batalhas. A queda da Bastilha é uma batalha, digamos assim, revolucionária. A Revolução Francesa foi realmente para impregnar, para criar um novo mundo naquele ambiente, porque já existia uma vontade ali de realmente criar uma nova forma de encarar, de enxergar o mundo. A independência baiana, não. Foi, aqui é nosso, a gente quer a nossa vida do jeito que é. E a gente não quer que vocês venham colocar regras que são estranhas à nossa população. Sim. Ou seja, são europeias, pombalistas, são tudo estranho à maneira que a gente vive aqui na nossa terra. A gente está defendendo aqui como a independência dos Estados Unidos. Sim. Então, tem muitas semelhanças. Se a gente fosse... Se eu vou Mas me usar... a esquerda quer usar sempre fazer a narrativa revolucionária. Aí tem toda essa movimentação acerca de... Até da Maria Filipa, Joana Angélica, como se fosse um movimento feminista, não tem nada a ver, pô. Os interesses na época eram outros, né? Era de libertação, de liberdade. Só acredito que essas figuras elas acabam também aparecendo porque a gente é formado por uma série de situações, né? Mito e história tá presente na cultura. Não tem como a gente sair disso. Mas, se eu fosse te perguntar aqui, até pro povo também saber, quais foram 3 literaturas que te influenciaram a sua formação intelectual e que você indicaria para as pessoas? Autores, um livro que te marcou? Como você enxerga isso? Eu indicaria a qualquer um ler, né? Quem quer sair desse mundo, lê Hayek. Lê a Hayek. Eu li de Hayek Caminho da Servidão, a forma que ele trata a forma que ele trata a ideia do liberalismo enquanto autonomia para o indivíduo é perfeito. Hayek. Ordem espontânea, você sai desse mundo, né? Você enxerga. Perspectiva diferente, né? Os Estados Unidos chama mind blowing, explosão da mente. Ali é um momento de explosão da mente. Gosto do Burke também. Sensacional ali, né? O próprio Kirk contando a história do Burke. Talvez seja melhor ainda. Até que tá mais fácil a leitura, né? Sim. Você vê realmente a fusão entre teoria e prática, né? Um homem da vida real, de decisões reais, de cenários reais. Aquilo ali é muito importante ali para quem pensa em política, quem gosta de política. E aí eu vou falar de literatura, um livro chamado Macbeth, de Shakespeare, que é uma forma de você ver
como a razão pura, como você achar que todo racionalismo, e teorias vão te levar a um mundo melhor, quando na verdade te levam a Obscuridade. a obscuridade, a treva, a confusão, a briga, no caso do livro assassinatos, a tudo de ruim. Então, eu vejo essas pessoas que são imbuídas por ideologias estão indo um pouco nesse caminho. Criança de 12 anos, eu vejo isso. Meninas de 12 anos, já com a visão de que todo homem é ruim. Sim. Opa, tem uma teoria ali impregnando a cabeça da menina, sem ela nem saber que é uma teoria. Sim. Que é a guerra entre o homem e a mulher, o ressentimento, O antagonista, né? antagonismo. E ali tá arregimentando alguém. Uhum. Tá levando a pessoa, inclusive, a seguir teorias. A ideologia. Uhum. Agora você falou A ideologia do feminismo. Uhum. Isso ali desemboca naturalmente em caos, briga. Porque a pessoa nunca sempre vai tentar se encaixar em uma determinada teoria ou visão de mundo. Sim. As pessoas querem fazer parte de tribos, né? Da e mesma você deixou forma, a isso- gente vê essa arregimentação de crianças ou jovens ou até pessoas mais velhas. Quando a gente fala, a gente vê briga entre negros negros e brancos, ricos e pobres, homossexuais e heterossexuais, transgêneros, né, e héteros agora que a gente vê também. Tudo isso é uma forma de arregimentar pessoas através do ressentimento, né? E tá aqui, eu acho que uma das formas do político liderar algum movimento de ideias é denunciar e falar isso claramente. Tô aqui e falo. Certo. Perfeito. Já pra gente finalizar, você falou de uma coisa muito importante, isso ficou marcado aqui. Né? Você falou que a gente importa muita coisa ruim dos Estados Unidos pra cá, né? Mas me diga uma coisa, já que a gente importa muita coisa, a gente sabe que a política americana, de uma certa forma, ela tem um peso, um impacto, não só no Brasil, mas na geopolítica. Isso é fato. É o berço do Isso é fato. movimento político no mundo. Bom, pensando no O que partido... acontece lá vai acontecer 5 anos depois aqui. Pronto. Pensando no partido republicano, né, que é o conservadorismo americano está muito mais presente no republicanos do que nos democratas, nós temos aí 2 nomes, que é o Trump e o Ron DeSantis. Eu acredito que você é um entusiasta do Ron DeSantis, eu vejo você citando muito o Ron DeSantis. Pensando numa projeção geopolítica, qual seria o melhor nome no atual cenário? Ron DeSantis ou Trump? Ó, fato, o que acontece lá vai acontecer aqui. Inclusive na esquerda e na direita. Sim. A gente vê toda essa importação de ideias ruins, que veio lá da Califórnia, começou a acontecer lá. O pessoal é um braço do pensamento californiano do Brasil. Isso aí eu falo com muita tranquilidade. E o que acontece na direita também acaba acontecendo aqui. Inclusive, principalmente nos Estados Unidos. O movimento neocon lá, né, chama os políticos conservadores que acham que os Estados Unidos deve ser o grande espelho do mundo, que deve espalhar realmente valores da democracia. Eu acho que foi algo muito nocivo para o pensamento conservador no mundo todo. Uhum. Trump é neocon. Eu acho que ele tem algumas características neocons, mas ele também é fato que os Estados Unidos é a maior nação do mundo, então ele, de certa forma, ele deveria ali também defender essa autonomia. Então, talvez isso tenha criado uma reação no próprio Partido Conservador, contrária a essa visão um pouco neocon do Trump. E aí a gente vê isso se esfacelando, digamos assim, em algumas candidaturas. Às vezes até um pouco mais liberais,
né? E também mais concisas em relação ao conservadorismo. É difícil explicar, mas eu acho que... E não só nos Estados Unidos, até fora. O próprio Milei, eu acho que é consequência disso. Sim. E o próprio Bukele, Sim. em El Salvador, é um pouco consequência disso. Sim. Né? São ideias mais liberais, né? De livre mercado, até bem mais latentes que o Trump. Fato. Dessa confusão aí de pensamentos, né? O que vai dar, eu não sei. Eu acredito que o Trump, no final, seja realmente candidato. Mas se fosse para você escolher... Vamos lá, o que a gente escuta falar é que ele é unanimidade na época. Tem, sei lá, é difícil de avaliar daqui. Mas eu vejo o Ron DeSantis crescendo, gosto. Eu acho, interessante ali a visão dele da educação clássica, um resgate de uma boa educação. Ele criou ali uma forma de avaliar na Flórida pela educação clássica, forma completamente diferente dos Estados Unidos de hoje em dia. O próprio Estatuto dos Pais que eu dei entrada aqui, não criei, não é criação minha, foi uma Influência, né? influência. Ele fez algo parecido lá na Flórida. Ele tem realmente posições interessantes. Não sei qual seria melhor. Eles estão bem servidos de candidatos. Bem servidos. O prefeito lá de Miami, que eu acho ele mais liberal. Enfim. Você vê que o debate dentro da direita lá nos Estados Unidos está realmente fervendo. E, naturalmente, isso irá uma hora chegar aqui. Sim, com certeza. Interessante. É difícil falar, não tenho... Mas eu enxergo apenas que estão bem servidos de candidatos. Alexandre, foi ótimo te ter aqui, tá? Mas pra gente fechar, a gente faz algumas perguntinhas. A gente vai falar alguns nomes, né? E alguns cenários. E você vai, de forma bem sucinta e curta, com algumas palavrinhas, falar o que você pensa sobre essas personalidades ou cenários. Beleza? Candidatura para presidente em 2026. Bolsonaro, num cenário que ele seria elegível, ou qual do São Paulo mesmo que eu esqueci agora? Tarcísio. Bolsonaro. Quem é João Roma para você? Político muito competente. Ele realmente sabe se movimentar. Gosto dele, me dou bem, uma grande figura. Com essa história da Bahia, como você não vê nenhum político conhecer. Esse é interessantíssimo. Inclusive, já quero estender o convite para ele aqui, para ele saber disso, né? Deixa a mesa aberta. Pode perguntar, ele sabe história, sabe a formação do nosso povo, sabe o que... A história do Pernambuco, ele é fascinado João Roma, também. por favor. Né? Ele é pernambucano, mas eu gosto dele, acho que é uma figura importante hoje no espectro baiano. Bruno Reis. Gosto também. Bruno, o prefeito, tem uma característica que você vê em poucos gestores de executivo. Você conversa com ele, você dá qualquer sugestão, ele para, escuta, pensa, te dá... Você vê realmente uma pessoa humilde. Isso é legal. Isso é interessantíssimo, isso vale mais do que às vezes o cara quer ser professor do mundo, né? E esses são os causadores dos maiores desastres né? Da humanidade. Então eu gosto de gente assim. Isso me identifico muito com ele. Eu acho que a Semineto é importante também no nosso espectro. Ele não acabou politicamente de forma alguma. Ele teve 40 e poucos % dos votos. Então não há como ignorá-lo. A ACM para você é direita ou esquerda? Filosoficamente falando. Ele não é direita. Olha, ele não faz parte do movimento, fato. Então, isso não o coloca como esquerda. Certo? Jerônimo Rodrigues. Ele não é um conservador, que pese ele tem alguns pensamentos. Ele é uma pessoa afeita
ao livre mercado. Então ele tem... Eu acho que ele é jovem ainda. Ele tem 40 e poucos anos. Tem como... Sim, é muita coisa. Né? Muita coisa. Eu vou dizer como evoluir, né? Mas talvez ele não enxergue dessa maneira. Sim. Jerônimo Rodrigues. Pô, eu vou te falar, teve tão pouco tempo, né? Ainda de... Eu condeno o partido dele, o PT. Condeno por aumentar impostos, por não estar fazendo diferente do que o antecessor estaria fazendo. Então, eu vejo ele como um mero segmento do governo anterior. Então, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que depois daquela entrevista que o Lula fala que perdeu o dedo com caranguejo, não tenho mais o que falar. É coisa de maluco. A última aqui. Não dá pra transparecer nenhuma verdade. Né? Ele fala que perdeu o dedo anteriormente, 10 anos atrás, perdeu o dedo numa fábrica, e agora ele fala que perdeu catando caranguejo. Então é uma pessoa sem moral, desonesta. Isso está muito claro para a sociedade. Basta ver o que aconteceu. Você pode ter todos os questionamentos jurídicos a respeito da Lava Jato, né? Mas não há como negar que as evidências são abundantes. O que foi posto, o que foi jogado no ventilador foi jogado. Foi. E que existia, assim, um maestro diante disso tudo. E você falou de maestro... Então o último é o maestro, né? Não, peraí. Vamos lá. Alexandre de Moraes. O que você pensa dele? Vai com calma. Será que pode falar? Quer deixar para depois? Com outra oportunidade? Pronto. Então vamos lá. O último, Bolsonaro. Mas a minha pergunta é a seguinte. Você é um cara conservador, sempre se mostrou bolsonarista e tal, sempre apoiou a figura do ex-presidente em todos os cenários. Entre você ser conservador e você ser bolsonarista, o que você seria? Eu sou conservador. Minha eleição de 2016... Ou seja, você não apoia Bolsonaro a qualquer custo, a qualquer preço. Não, eu sou conservador. E não tenho essa necessidade de me apoiar em qualquer pessoa ou figura para manter e expor o que eu penso. Isso é fato. Em 2016, quando eu me elegi pela primeira vez, Bolsonaro era um deputado, mas não tinha essa relevância toda no cenário nacional. Não era um agregador de ideias como símbolo. Eu acho que Bolsonaro é muito importante para isso. Como política feita de símbolos. Se você achar que você vai se difundir o conservadorismo com um livro do Burke, você está sonhando. É símbolo. Inclusive, a bandeira do Brasil é um símbolo. A cruz do nosso Criador é um símbolo. Né? Quando os jesuítas chegaram e a primeira coisa que eles fizeram foi fincar uma cruz. A foto da primeira missa, né? O quadro de... Então, exatamente, Perfeito. símbolo. E Bolsonaro é um símbolo importante diante disso tudo. Não tenho dúvida. Perfeito. Então, eu encaro como um símbolo importante no cenário político brasileiro. Perfeito. Mas não como uma muleta para pregar o que eu penso. Certo. Perfeito. Então, hoje a gente conversou aqui com o vereador Alexandre Aleluia. Quem quiser acompanhar o trabalho do vereador Alexandre Aleluia, é só chegar lá no Instagram, o @... Tem Instagram, Alexandre Aleluia, tem o Twitter, Alex, _Aleluia, tem Facebook, Alexandre Aleluia, tem o meu site agora, alexandrealeluia.com.br, inclusive o site está bem legal, quem quiser lá pode acompanhar todos os meus projetos em tramitação. os que estão em tramitação ainda. E inclusive onde está, qual comissão, aonde foi aprovado. Muito bom. Eu acho que eu pelo menos não vi nenhum Fazendo assim, nenhum né? parlamentar assim com essa transparência.
Então tá bem legal, inclusive sobre alguns projetos, tem alguns artigos, então a pessoa pode ver, tem um projeto lá sobre os motociclistas por aplicativo, Sim, que é uma né? maneira que você defende bastante, né? Colocando-os dentro da lei, e aí tem artigo, a pessoa pode saber em qual comissão tá, se tá pronto para ir para votação, tá bem legal, alexandreleio.com.br. E o Instagram tem esse Threads que eu não uso muito. Ninguém usa. Mas Eu não uso Usou e depois parou. Eu não uso isso. Alexandre Eu sei Aleluia. o que é isso. Eu sei o que é, mas... Eu achei muito... Ele entrega a sua vida toda, né? Ah, não quero isso não. Aí eu fiquei meio ressabiado. Também não vou nessa não. Viu? Mas, como sempre, é muito bom conversar com você, viu? Uma energia muito boa, um papo leve, interessante. Espero que volte mais vezes, as portas estão abertas. Como eu falei pro professor que estava aqui, na verdade não tem nem porta, né? Não tem nem porta. Então é isso, gente. Obrigado Alexandre. Obrigado. Obrigado, Clayton. O Politic Question é um oferecimento do Politimax com o apoio da Creation Studio. Estamos juntos e até a próxima. Valeu, obrigado.